Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo dos seguros de forma simples, objetiva e estratégica. E quem está comigo aqui, vocês já sabem, Bruno Carvalho. Olá, Júlia. Olá, pessoal que está nos assistindo. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, alguém que ajudou a escrever a história dos seguros e moldar a história dos seguros durante muito tempo. Ainda continua assim, né? E muito a aprender hoje. Muito a aprender, mas antes, Bruno, lembrando que o Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. E como o Bruno disse, hoje eu estou emocionada, Bruno, que esse programa aqui está especial. A gente está recebendo com honras o Antônio Túlio Lima Severo, ele que é fundador e diretor-presidente da Sabem, uma companhia com mais de 50 anos de história e atuação fortíssima no mercado de seguros, previdência e soluções financeiras em todo o país. Seja muito bem-vindo, doutor Túlio. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, realmente uma oportunidade muito rica para mim, poder estar com vocês e contar com a experiência de vocês num meio de comunicação como esse tão importante, né. Que legal. Antes da gente entrar aqui na gravação do programa, nos bastidores, a gente estava ouvindo toda a sabedoria do doutor Túlio, Uma aula. que estava compartilhando aqui diferentes temas, né, Bruno, com a gente, até Sim. de tecnologia estávamos falando. Sim, tecnologia. Eu não vou antecipar, vamos deixar para a conversa que a gente vai ter durante uma hora, mas grandes novidades estão por vir, estão acontecendo com prazo, data, hora, Isso, tudo marcadinho que tem que acontecer, né, doutor Túlio? não tem dúvida. Qualquer projeto, para se poder chamar de projeto, tem que ter exatamente a meta, aonde a gente quer chegar, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer e o dia que termina, né. Porque a experiência me mostrou ao longo dos anos que nas relações humanas, principalmente aquelas que se tornam responsáveis entre si para fazer alguma coisa juntos, elas nem sempre acontecem do jeito que se espera, que se deseja, porque há os diferentes partícipes, pensam, agem, às vezes, por sua própria conta. E, infelizmente, a gente chega no fim do projeto pensando que está tudo pronto, não está. Olha, aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Eu tenho, ao longo dos anos, aprendido muito com relação a isso e me submeto, evidentemente, às circunstâncias, aos jovens, particularmente, que a visão dos jovens, embora na vida pessoal do jovem ele seja muito exigente, quer fazer tudo hoje, né? Ele, se pudesse, crescia hoje tudo que ele vai crescer na vida, no mesmo dia, né? Ficava pronto. Uhum. Mas quando se trata de construir alguma coisa, muitas vezes ele tem dúvidas, e essas dúvidas, quando coletivas, se distribuídas entre outras pessoas, faz com que os projetos demorem mais. Muito legal. Olha só, eu não li aqui que o currículo do homem é grande, Bruno, mas eu vou ler aqui também para vocês que estão em casa saberem um pouquinho mais do Dr. Túlio, para quem por acaso ainda não conhece. Túlio Severo também é autor da obra autobiográfica Nunca Desistir, eu já li, o livro é maravilhoso, publicada durante as comemorações dos 50 anos da companhia, lá em 2023. Agora, dia 10 de setembro, né, Dr. Túlio, a Sabem está completando 52 anos de história. 52 anos. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa fundação. Bom, inicialmente eu diria o seguinte, eu deixei de voar em função das circunstâncias econômicas do Brasil. As companhias aéreas tiveram problemas, o Brasil é pródigo nisso, né, em crises. E o petróleo na época de 1970, início 68, por aí, as companhias aéreas tiveram problemas porque os custos do petróleo subiram muito e, evidentemente, as passagens aéreas cresceram muito de valor e o movimento reduziu, as companhias tiveram que se refazer, se reconstruir nos seus propósitos e muitos tripulantes foram atingidos por isso, as companhias reduziram as rotas e tal. E eu voava numa companhia chamada Star Transportes Aéreos, em Londrina, fazia base em Londrina, no Paraná, e tive que sair da companhia em função dessas crises, dessas situações. Acabei indo voar no Lloyd Aéreo, era uma companhia aérea que havia no Rio, sede era no Rio de Janeiro,
E de lá fui voar na Pan Air do Brasil, fui fazer base em Belém do Pará, mas acabei desempregado. E vim parar em Porto Alegre de volta e começando novamente a minha vida, né? E comecei minha vida na área de seguros através de um amigo meu, um colega de colégio, o Carlos Roberto Ungaretti. Inclusive, o pai dele tinha uma grande companhia, corretora de seguros aqui, e foi o Ungaretti que me convidou para trabalhar. Ele era gerente da companhia da Boa Vista de Seguros, que ficava nesse prédio aqui, exatamente aqui. Hoje eu comentei agora, quando cheguei, eu comentei com o Cauã que foi aqui que muitas coisas começaram. E o Ungaretti encontrou-se comigo no hall do prédio e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu contei rapidamente para ele a minha história. E ele disse, não, então não vai procurar ninguém, vai trabalhar comigo, etc. Eu não entendia nada de seguros, né? Dizer, não precisa entender, eu vou te ensinar. E eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui com ele, na Boa Vista, e eles tinham uma pólice contratada com o DEPREC, Departamento de Portos, Rios e Canais, que controla os portos do Rio Grande do Sul, etc. E eles tinham uma pólice coletiva com o DEPREC, para os funcionários, etc. E me deu a função de vender seguros para os funcionários do DEPREC. E eu fui. Teve, inclusive, um gerente que veio de Minas Gerais, chamado René, que veio para Porto Alegre dar aulas, para mim e para outros que estavam começando ali. E eu fui vender no DEPREC, comecei a vender, vendi muito bem, e eles me convidaram se eu queria ser inspetor e ir para Rio Grande, vender em Rio Grande. Eles tinham também do DEPREC, lá no Porto de Rio Grande. E eu fui para lá, fiquei lá algum tempo, e morava sozinho, e tive muito sucesso, vendi muito, e acabei, eles me convidando, voltei para Porto Alegre, mas depois a Boa Vista foi vendida para a Atlântica, e tornou-se Atlântica Boa Vista, e mudaram as pessoas aqui, eu acabei saindo, voltei a voar novamente, mas por pouco tempo, e acabei tendo uma oportunidade outra vez um amigo meu, colega meu de colégio também, João Paulo Ferreira, nós nos encontramos e eu contei novamente a minha história, que eu ia gravar para poder contar tantas vezes quantas fossem necessárias de recomeço, né? Vem daí o não desistir nunca. E o João Paulo era corretor de seguros, corretor de imóveis. Ele era corretor de imóveis, trabalhava na Habitats, uma empresa imobiliária grande que tinha em Porto Alegre, e eu fui trabalhar com ele. Ele disse, não, eu sei que tu não entende, mas sentei na mesa com ele, ele sentava de um lado, ele do outro, e ele realmente foi um professor. Era um grande corretor, espetacular, todo mundo gostava dele, e era uma pessoa que fazia com muita facilidade, fazia amizades, era muito simpático e muito competente, né? Vendia muito. Aprendi muito com ele, comecei a vender e fui convidado para ser supervisor, chefe de vendas. Tive a oportunidade de crescer dentro da companhia, fui até diretor de marketing, imagina. E acontece que eu tirei férias e a direção entendeu de fazer uma remodelação na companhia e me demitiram. Eu fui demitido pelo telefone. O dono da companhia ligou para mim para me demitir no Rio de Janeiro. Eu estava em férias lá com a família. Mas eu voltei para Porto Alegre, me encontrei com um psicólogo que tinha nos assistido lá na companhia, feito uns trabalhos, e ficamos muito amigos, e ele me disse, pô, por que tu não recomeça a tua vida? Vamos fazer junto, eu trabalho contigo e tal. E eu fiz uma empresa imobiliária chamada Labor Serviços Imobiliários, que tinha, inclusive, como símbolo uma colmeia de abelhas, né? Sinônimo de trabalho, muito trabalho. E esse psicólogo, ele me ajudou, no sentido de estar presente, era um cara muito bacana, sabe? Ficamos muito amigos. E a Labor teve sucesso. Teve sucesso, inclusive,
eu comecei a vender muito, cheguei a ter 110 corretores e trabalhava muito. Eu sempre trabalhei muito, gosto de trabalhar, né? E, veja, com a minha idade eu continuo trabalhando. E então surgiram algumas oportunidades. Havia em Porto Alegre uma empresa chamada Edel, que foi uma empresa muito grande, e a Edel começou a construir junto comigo. Eu me encontrei com o Flávio Scaff, que era o dono da Edel, num posto de gasolina, ficava lá na frente do Internacional, e nesse posto de gasolina, o pai dele era o dono do posto. A Edel, nessa época, construía postos de gasolina, fazia postos de gasolina para a Shell, eu acho, ou para a Esso, não tenho certeza. O fato é que eu fui abastecer meu carro, era um domingo, e o Flávio estava lá com o pai dele e tal, e ele lembrava-se de mim, da Labor, e da Habitat, e veio conversar comigo. E ele dizendo que eles queriam agora começar a construir prédios, etc., porque eles só faziam postos de gasolina. E trocamos ideias. Dali nós saímos, fomos ver um terreno no Alto da Boa Vista, aqui em Porto Alegre, e ali tudo começou. Fizemos uma parceria e construímos mais de 40 e tantos edifícios em Porto Alegre. Eu tive muito sucesso. Depois, em 1977, quando a Previdência Privada, a Lei 6435, estava sendo gestada no Congresso, etc., havia muito burburinho sobre isso. E eu conheci algumas pessoas que militavam na Previdência Privada e gostei da ideia. E, inclusive, o Flávio Scaff também tinha interesse nisso, etc. Eu acabei comprando o controle de uma sociedade que se chamava Sabema. Chamava-se Sociedade de Aposentadoria e Beneficência dos Militares e Assemelhados. Os assemelhados no Exército são os civis que trabalham no Exército, não são militares, são civis contratados, trabalho de burocrático, né? E eram alguns militares que queriam sair do negócio, fizeram um acordo comigo, etc., tal, receberam algum dinheiro e me transferiram o controle da sociedade. E eu comecei a trabalhar com aquilo e acabei mudando o nome para Sabem, porque o Sabem era muito ruim, né? Muito feio, esse de assemelhados. Aposentadoria e Beneficência dos Militares e Assemelhados, um negócio horroroso. E ficou só Sabem. E a partir daí, começamos a fazer o trabalho. Eu conheci tinha que ter uma empresa de auditoria. Eu conheci uma empresa de auditoria com 3 auditores, eram sócios, e nós eles começaram a me ajudar muito em termos de estrutura interna, etc. E, em função disso, eles me convidaram, eles que queriam fazer o negócio prosperar, e me convidaram, me perguntaram se podiam fazer uma sociedade comigo. E nós realmente dividimos ali os nossos coquinhos, e eles passaram a cuidar da burocracia, contabilidade, coisas do gênero que não são muito fortes para mim, e eu fui cuidar do negócio, provavelmente dito. Fui viajar pelo Brasil, etc., abrir escritórios, e fiz isso. Fiz MEI, suficiente para ser naquela época. E, posteriormente, como eu disse, quando começou a ser gestada a Lei 6435, que veio a ser a lei que regulou a previdência privada no Brasil, todos que militavam nesse ramo começaram a ficar apreensivos com a adequação à lei. Quer dizer, nós tínhamos que trabalhar e nos apresentar para a SUSEP, que não, era o órgão, já existia na época, mas que não estava muito preparado para isso, e nós tínhamos que preparar os processos para adequação à lei. Fizemos isso, eu fiz também, fui muitas vezes ao Rio de Janeiro, mas me dei conta, num dado momento, depois de algum tempo, que a previdência privada, tal como ela estava organizada, não seria propriamente para mim do meu interesse, o meu foco. A previdência privada é um sucesso no Brasil, está aí, mas eu entendi que não era para mim.
E achei que o melhor seria, o futuro seria fazer uma companhia de seguros. O grande problema de fazer uma companhia de seguros é que eu não entendia nada de seguros, né? Isso é um problema importante. Mas conversei com a minha filha, inclusive, minha filha mais velha na época, a Maria Isabel, e ela me perguntou assim, mas pai, como é que nós vamos fazer uma companhia de seguros? Nós não entendemos nada de seguros. Como é que nós vamos fazer? Eu disse, eu não sei, mas eu quero fazer. E era verdade, eu não sabia, mas eu queria fazer. Eu consegui 2 profissionais no Rio de Janeiro, que eram da SUSEP, um deles tinha sido advogado da SUSEP, o outro tinha sido um diretor da SUSEP e tal, e estavam no mercado fazendo consultoria, etc. E eu os contratei para me ajudarem na montagem da companhia. O que eles fizeram? Eles vieram a Porto Alegre, me ajudaram a fazer o estatuto da companhia, etc. Então foi uma possibilidade real de imersão num mundo que eu não dominava, mas com 2 pessoas com muita experiência, muita prática, me ajudaram bastante. E nós começamos a companhia. Eu fui viajar mais uma vez para abrir escritórios para a companhia, viajei pelo Brasil inteiro, fui embora. Fui parar no Acre, em Rio Branco, viajei, abri escritório no Acre, abri escritório em Manaus, abri escritório em Recife, Salvador. Eu, pessoalmente, trabalhava a semana inteira, sábado e domingo. Muitas vezes tinha dificuldade de conseguir, quando chegar nos fins de semana, nos lugares marcados, porque na realidade eu procurava pessoas já previamente combinadas. Eu descobria os interesses, os nomes dessas pessoas, desses corretores, e eu ia procurá-los. Em Salvador, eu cheguei no domingo, sábado, no fim da tarde, e eu tinha marcado com um corretor lá no domingo de manhã. E no domingo de manhã me preparei todo, evidente, e telefonei para o escritório, chamava, não atendia, mas eu fui para lá. Cheguei lá, estava fechado o escritório. Pô, foi uma frustração, né? Porque eu andava correndo, eu queria ficar o dia inteiro de domingo com ele e me embora para outro lugar. Mas, enfim, ele não apareceu, eu fiquei lá, resolvi ficar. Eu digo, já não estou aqui, eu vou esperar. E na segunda-feira de manhã eu fui lá no escritório e ele, bem baianamente falando, né? Tá, mas ontem foi impossível, eu tinha muita coisa para fazer, desculpa. Tá bem. E foi assim. Então, foi um trabalho que eu gostava muito. Foi duro, foi difícil, mas eu fiz com muita satisfação. Não era nada sofrida, né? Era um trabalho que eu consegui muitos corretores, muitos representantes, botava a marca da Sabem nas salas, eu mesmo levava caixas com material e, enfim, a vida começou, os negócios começaram a acontecer, eu aprendi muito, precisei de muita gente para me ajudar, né? E basicamente seria isso. E tem dado certo há 52 anos, né, doutor Túlio? 52 anos. Que legal. Doutor, 2 coisas me chamam muita atenção na sua fala. A primeira é que, além de resiliente, né, nunca desistir, o nome do livro já diz, você também é um vendedor nato. Desde lá do início que você começou a contar a trajetória, disse, eu não entendia nada de seguros, mas entrei na corretora, na Boa Vista, vendi Isso. junto. Como é que é essa veia Não, comercial? foi uma descoberta. Eu não sabia que eu era vendedor. Eu sei que sou. Eu me considero um vendedor, um bom vendedor. Eu posso dizer porque, historicamente, a minha vida, na parte que eu tive mais sucesso, em termos profissionais, como empresário, empreendedor, foi justamente porque eu tive sorte, sem dúvida, um pouco de sorte, e tive a capacidade de me fazer convencer, né? Estava preparado para Eu sou um vendedor laureado. Que legal. Doutor, a gente também sabe que o senhor tem paixão por ser aviador e também paixão pelo hipismo. Agora, em setembro, eu sei que vai ter até a Copa Sabem lá no Rio de Janeiro. Vai ter a Copa Sabem no Rio de Janeiro. É uma Copa muito bonita, é uma Copa nacional, mas vem alguns cavaleiros brasileiros que estão no exterior, vem me soltar. Eu comecei a me relacionar com o cavalo
em função do meu filho, mais moço. Ele, com 7 anos de idade, se interessou, não sei exatamente como, ele soube, viu, conversou com alguém no colégio, talvez, e conversou comigo. E eu, em função disso, fui até a Hípica, a Sociedade Hípica Porto-Alegrense, e lá para botá-lo na escola, na escolinha de equitação. E ele entrou para a escolinha de equitação, e eu, com essa convivência, tendo que levá-lo lá, muitas vezes, durante a semana, para ele participar das aulas, etc., acabei também me apaixonando pela equitação, pelos cavalos. Comecei tarde, né, com 36, 38 anos, falando disso. Isso é uma coisa que não é boa, vamos dizer, em termos esportivos, atléticos, porque, como qualquer atleta, deve começar cedo, né? Ele começou com 7 anos, que é uma idade boa para começar. E foi aí que eu me apaixonei pelo cavalo, etc. Comecei a aprender a montar, aprendi a montar, participei muito de concursos, viajei para Buenos Aires, fui saltar em Buenos Aires, mas nunca consegui ser um grande cavaleiro. Na realidade, fui um cavaleiro medíocre que me diverti muito. Meu objetivo era me divertir, mas nunca fui brilhante, mas sabia das minhas limitações, né? Que legal, doutor. Olha só, quando a conversa é boa, passa muito rápido. Então, nosso primeiro bloco aqui, ele já está chegando ao fim, mas tem a parte 2, né, Bruno, ainda. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao doutor Túlio e à Sabem, todo o time da Sabem, para deixar aqui, né, o agradecimento ao apoio à 5ª Maratona de Inovação em Seguros, com a presença confirmada, Bruno, de Walter Longo, um dos nomes aí mais respeitados em estratégia e inovação no Brasil e que faz parte do conselho da Sabem, sabia, Bruno? Fiquei sabendo agora, pouco antes da gente começar a gravar aqui, que é um amigo conselheiro. Amigo conselheiro. É um dos. Nós temos nosso conselho, são 5 profissionais, quer dizer, 3 profissionais externos e 2, que sou eu e a minha filha mais velha, que somos os controladores da companhia. Então, o Walter Longo é um deles, é uma pessoa espetacular, eu gosto muito dele, e realmente ele é uma pessoa brilhante, palestrante, escritor, tem vários livros escritos, nos ajuda muito. Que legal. O doutor Túlio, inclusive, que gosta muito do tema inovação, né? Sim, gosto. Gosto e sou um aprendiz, né? Na realidade, a gente tem que ter gostado das coisas que faz. Eu sou um aprendiz, estou aprendendo. Entendo, sei pouco, mas me valho muito dos profissionais que sabem, que entendem. E nós estamos vivendo um momento muito importante nesse sentido, né? Nós estamos procurando, fazendo força física e mental, né? O cérebro, o corpo e a alma, no sentido de conseguirmos tornar a Sabem uma empresa de tecnologia de ponta. Ponto. E está no caminho já, tenho Estamos no certeza, caminho. doutor. Temos uma campanha interna de automação e pretendemos estar com todos os processos passíveis de serem automatizados, prontos e funcionando, operando, entregues até fim de fevereiro do ano que vem. Hoje está recebendo nada mais, nada menos que Antônio Túlio Lima Severo, ele que é diretor-presidente da Sabem, está aqui com a gente, veio direto do Rio de Janeiro no domingo, né, doutor? Vim trabalhar segunda e terça-feira em Porto Alegre. Doutor, Tomar um banho de civilização no Rio Grande do Sul. uma curiosidade pessoal que eu tenho, doutor, como é que faz para chegar na sua idade com essa mente tão brilhante, tão ativa? Bom, eu acho que a gente tem que ter vontade de viver, né? Importante isso. Eu estou com 87 anos. Vou fazer 88 agora em dezembro, né? Eu faço atividade física diária, todos os dias. Inegociável. Inegociável. Esteja em Porto Alegre, esteja no Rio de Janeiro, esteja em viagem, tiro férias, vou para a Europa. Eu só me hospedo em hotel que tem academia. E isso é inegociável, realmente. Porque, para mim, no meu caso, é remédio. Eu tomo algum remédio, um comprimido para pressão arterial, o compromisso com a atividade física é o mesmo. Eu não posso deixar de tomar meu comprimido nem de fazer atividade física. É uma necessidade física, né? Muito legal. E, doutor, falamos na parte 1 bastante sobre a fundação da Sabem, né? O doutor contou aqui para a gente com detalhes, foi muito legal ouvir essa história. Me conta um pouquinho quais valores pessoais que refletem na cultura da companhia. Eu procuro transmitir para os jovens, particularmente, que são o maior número de colaboradores que nós temos, eu procuro transmitir para eles a vontade de vencer. Ou seja, primeiro, as pessoas
começam a conversar para fazer um trabalho, um projeto, e as pessoas colocam na mesa as dificuldades. É muito natural, um modelo racional, humano, de trazer primeiro, nós temos tais e tais e tais dificuldades. E o meu racional na minha vida sempre foi diferente, de uma forma intuitiva, não foi algo programado, mas é intuitivamente. Eu sempre coloquei primeiro, para mim, o que eu quero fazer, não o que eu posso. Pode-se pensar assim, mas como assim não o que eu posso? Eu primeiro estabeleço o que eu quero, depois eu vou ver como vou fazer e, naturalmente, vou encontrar o que eu posso e o que eu não posso, mas isso depois. Agora eu tenho que botar na frente o que eu quero. É isso que eu procuro transferir na companhia, falo muito nisso, sou repetitivo, isso é um mantra. Nós temos que decidir o que é que nós queremos, né? Então, antes de começar a dizer, mas é difícil, porque tem isso, nós identificamos tais problemas, esquece, por favor, esquece os problemas. O que é que a gente quer? É livre pensar, é livre sonhar. Aí a gente constrói o que a gente quer. Pode ser que a gente construa tudo o que a gente quer e pode ser que a gente construa uma parte do que a gente quer. Pode ser que tenha alguma coisa que seja impossível, né? Muito dentro do que o senhor trouxe agora, em relação tanto na questão da saúde, daquela disciplina de se ter todos os dias, ou academia, ou como se fosse o remédio diário, digamos assim, até mesmo nas construções dos negócios. Como o senhor enxerga, eu particularmente acredito que tem duas maneiras da gente pegar e fazer com que as coisas aconteçam, que as pessoas nos sigam naquilo que a gente entende como ideal. Ou é por exemplo, ou é por repetição. A repetição também se entenda a disciplina. A gente estava conversando ali um pouquinho antes aqui da gente entrar no ar, e o senhor citou nessa questão da gente entender alguma coisa, ter aquele banho de motivação para que aquela coisa aconteça, vira as costas e nada acontece. Onde o senhor enxerga em que pode ser quebrado esse modelo das coisas não acontecerem, das coisas realmente teve a motivação, eu segui dali e as coisas estão acontecendo. A gente falou sobre IA, a gente falou sobre negócio, falou sobre programação. Qual a visão que o senhor tem em relação a isso? Bem, eu acho que há um problema de cultura. Os últimos, da minha geração para cá, jovens, são muito imediatistas. Quer dizer, o jovem, por natureza, sempre foi imediatista, mas o imediatismo vem aumentando consideravelmente com a ajuda da tecnologia e etc. A competição aumenta, a tecnologia aumenta, as exigências, expectativas, né? Existem hoje muitas facilidades para nós sabemos, temos aqui a tecnologia, né? Hoje existe uma abertura enorme, possibilidade de viajar pelo mundo. Os jovens são muito imediatistas. E, ao serem imediatistas, eles não têm paciência. É difícil colocar um programa com muitos colaboradores ao mesmo tempo, e todos estejam engajados de forma unânime, igual. É difícil, são pessoas diferentes, mas um dos pontos principais é exatamente que eles vacilam com as primeiras dificuldades. Entende? Não dá para fazer. Como não dá para fazer? Não dá para fazer. Então vamos escrever aqui o que dá para fazer. Aí começa a dificuldade. Eles não conseguem escrever. Eu estou dizendo isso porque é didaticamente que eu faço isso na companhia. O Cauã está aí para te dizer se eu sou chato ou não sou chato com relação a isso. Não é? Então, eu acho que entendo que na nossa civilização, os tempos atuais, infelizmente, contribuem para prejudicar um pouco os jovens no sentido de planejarem seus futuros, né? E uma visão também daquilo que eu acho que eu quero, o que eu acho que é bom. O achismo, né? Está cheio de jovens fazendo universidade, faculdade, termina a faculdade e vai fazer outra coisa, né? Eu tenho exemplos na minha família, netos meus, que fizeram uma faculdade, mais de um, e foram trabalhar em outra coisa. O que isso significa?
não sabia o que queria, né? Escolhas feitas no achismo. Eu acho que isso deve ser bom. Eu acho que isso deve dar dinheiro. Eu já ouvi muitas vezes isso. Não tem nada que dê dinheiro. O que dá dinheiro é a nossa capacidade, criatividade, trabalho. Isso é que dá dinheiro. O resto não dá. É complementar. Doutor, e nesse sentido, como é que você enxerga a liderança, o papel, né, da liderança no mundo atual? Quais valores, por exemplo, têm que ser inegociáveis? Eu acho que a liderança no mundo, o mundo atual está muito conturbado, faz parte do nosso tempo, do nosso momento, né? Está muito polarizado. E a Europa vive momentos que não são dos melhores, já foi melhor. Hoje eles vivem momentos complexos. A Europa, nos negócios, na evolução, na economia europeia. Os Estados Unidos é um país que continua próximo, liderando a economia, mas também tem lá os seus problemas. Mas é uma visão de mundo diferente. A visão americana é uma visão... Os americanos, inclusive os brasileiros que vão para lá e viram americanos, passam a enxergar o mundo do jeito dos americanos. Lamentavelmente, quando eles estavam no Brasil, eles pensavam como brasileiros. Lá eles vão pensar como americanos. E as coisas são diferentes. Eu acho que entendo que a liberdade, o empreendedorismo é fundamental para que se possa fazer crescer as pessoas e os negócios. Porque o mundo, o planeta é socioeconômico. Ele é, na realidade, ele é econômico-financeiro. Não existe nada no planeta que possa ser feito em benefício dos habitantes do planeta que não precise de dinheiro. Tudo. Você vai dar saúde, educação, segurança, cultura, o que for. Pode escolher. Sem dinheiro não acontece. Então, nós temos que ser pragmáticos. Não é sermos dinheiristas, não vamos confundir as coisas, né? Há valores que são inegociáveis, mas nós temos que ter propósitos objetivos, claros, né? De resultado. E o resultado, eu não consigo pagar uma universidade de grande valor, de valia, se não tiver dinheiro, ou não tiver um patrocinador, né? Faz sentido, doutor. E vamos falar um pouquinho de mercado de seguros, mais especificamente, né? Como é que o doutor enxerga esse momento atual do mercado de seguros? O que falta para a gente alcançar uma cultura maior de seguros no Brasil? São duas coisas, né? As oportunidades do mercado de seguros é enorme. Eu sou um otimista, estou nesse momento dentro da companhia dando impulso para fazermos mudanças bastante relevantes. Eu quero, para vocês terem uma ideia, eu quero duplicar o tamanho da companhia em 2 anos. Duplicar. É ousado, doutor. Nós temos hoje pouco mais de 2 milhões de segurados, e eu quero, aquilo que eu digo, eu primeiro estabeleço o que eu quero. O que eu quero é, no fim de 2027, ter 4 milhões de segurados. Aí o senhor volta aqui para nos contar que atingiu. Então é isso que eu quero. Quando eu converso com meus executivos, e nós conversamos, eles começamos agora, estamos fazendo um planejamento estratégico para o ano de 2026, 2027, refazendo o que já existia, mas estamos refazendo. Nós tivemos uma reunião e eles começaram me mostrando as dificuldades. É lamentável, eu preciso dizer, mas eu quero esquecer as dificuldades. Primeiro eu quero saber o que eu quero. Eu quero dobrar. Pode me olhar e dizer que é maluco, né? Como? Bom, como é a segunda parte. Primeiro, o que eu quero. Segundo, o que precisa ser feito. Como eu quero. Quem vai me ajudar, porque eu preciso de muita ajuda. Não vou fazer sozinho, né? Então, nós estamos numa fase em que eu estou dando ênfase ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Temos planejado, vamos avançar. Botei na nossa sala de reuniões um mapa do Brasil do tamanho da parede, né? E lá eu coloquei todos os corretores que hoje trabalham para nós nas cidades, botei os estipulantes que nós temos, botei os correspondentes bancários que trabalham para nós na nossa área de crédito, e botei separado numa legenda
Quando eu digo eu botei, quem botou foram os meus colaboradores, né? A meu pedido. Botamos ali o número de correspondentes bancários que tem no Brasil. Tem que ser mais de 60 mil, mais de 80 mil correspondentes bancários. Temos 60 mil corretores de seguros. Aí eu olho para esses números e digo, como assim? Como assim? Então, nós temos quase 80 mil corretores e nós temos 800 mil corretores trabalhando para nós. Eu digo, estamos de brincadeira, né? Vocês não acham? Estamos de brincadeira. Quer dizer, tem olhando o mapa do Brasil, tem uma parte aqui que está cheia e aqui para cá está tudo vazio. O que aconteceu? Ninguém olha para lá, ninguém quer ir lá. O que aconteceu? Então, nós estamos fazendo, já estamos fazendo, tem data para acontecer, eu não faço nada sem data, sem saber quem vai fazer, o quê, quando, como, quando ficar pronto. Nós estamos colocando novos gerentes de conta, estamos contratando pessoas aqui para trabalhar na matriz, mas que vai trabalhar no Brasil inteiro, numa área de seguros, de seguros pessoais, de vida individual. E, enfim, nós temos na área tanto de crédito como na área de seguros, eu estou buscando uma expansão bastante consistente. Vamos fazer investimento em tecnologia, investimento em pessoas, né, inteligência humana, e vamos chegar lá. Eu acredito muito que vamos chegar. Com certeza. Daí o doutor volta para nos contar. Sem dúvida. 2027. Estarei sempre à disposição. Chegamos ao triplo, não chegamos ao dobro. Então, a gente acredita na força da Sabem, assim como o doutor. Doutor, eu tenho uma outra curiosidade. Doutor Túlio é um dos que a gente chama, né, de seguradores raízes que a gente tem, que, né, com toda a sua sabedoria aí nos ensina muito, né, desse mercado, porque viu o mercado em várias fases, vamos dizer assim, né. Nesse ano a gente teve aí algumas mudanças, falando, né, em direito securitário, algumas mudanças aí de lei, teve o novo marco legal dos seguros, também tem agora a questão das associações de proteção veicular, que tem a sua lei própria, né, também. Como é que para a Sabem, todas essas mudanças ao longo do tempo, eu citei duas, mas duas dos últimos meses, né, mas como é que para a Sabem tá sempre preparada para as mudanças que o mercado regulatório, né, aí apresenta? Bem, na realidade, não dá para dizer que a gente esteja sempre preparado, né? Nós não estamos sempre preparados. Eu acredito que nenhuma seguradora está sempre preparada. Nós não somos necessariamente surpreendidos, porque acompanhamos essas mudanças, a gente ouve, participa e acompanha, mas nos preparamos na medida que isso tem a ver com a nossa prática, a nossa atividade. Há muitas regras, muitas normas que não são para nós, na nossa atividade de seguro de vida, que não é necessariamente seguro de objetos, né? Então, o que nós fazemos é tentar rapidamente nos adequarmos aos novos momentos. Existem alguns marcos legais. Nós temos, por exemplo, marcos legais que determinam que no ano que vem nós estejamos prontos fazendo determinadas práticas de gestão. Nós estamos nos preparando, vamos atender isso. Mas nós nos preparamos também para outros eventos legais que podem nos trazer vantagens competitivas. Então, a minha resposta seria, nós não estamos preparados permanentemente, mas procuramos nos preparar sempre em tempo. Sempre atentos. Sempre atentos. E, doutor, uma outra curiosidade que eu tenho, o doutor comentou que a sua filha, Maria Isabel, que faz parte do conselho também, né, trabalha lá com você, mas como é que é essa questão o senhor tem mais filhos, né, a gente sabe, como é que é essa questão de estar preparando a próxima geração para seguir esse grande legado também? Olha, o meu caso é um caso, digamos assim, não é o usual dos empresários familiares, né, das empresas familiares. Os meus 3 filhos trabalharam comigo
há anos atrás, há uns 20 e tantos anos atrás. E em um dado momento eu achei que era oportuno que eles saíssem, porque havia muito conflito, né, de ideias, conceitos. Os filhos, eu tenho sempre, no caso com eles, com os filhos, tinha 2 chapéus, o chapéu de presidente e o chapéu de pai. E muitas vezes eles tiravam o meu chapéu de presidente e botavam o meu chapéu de pai no momento impróprio, inoportuno. Essas coisas levaram, evidentemente, me fizeram perceber que se eu quisesse prosseguir com mais velocidade no processo de crescimento do negócio, etc., eu precisava dar uma oportunidade para eles fora da companhia. E foi um consenso, nós conversamos sobre isso e eles concordaram e vivemos bem até hoje. Quando nós fizemos o conselho da companhia, que o conselho tem aproximadamente, eu acho que nós começamos o conselho em 2005, 2006, por aí. Eu convidei a Maria Isabel, por ela ser a mais velha. A Maria Isabel trabalhou 20 anos na companhia. Ela foi diretora, inclusive, financeira. A Maria Isabel é um dos casos típicos que nós falamos do jovem, que ela fez educação física e nunca trabalhou como professora de educação física. Então, já fez vários cursos de economia e etc., né? E eu a convidei para ser conselheira, junto comigo, e colocamos mais 3 conselheiros profissionais de mercado para nos ajudar. Hoje nós temos um conselheiro que é do mercado de seguros, um outro que é um conselheiro que é do mercado de varejo, e o Walter Longo, que é um conselheiro que tem, digamos assim, várias atribuições de competências, né? E eu e a minha filha. Muito legal esse seu exemplo, doutor, porque, como diz o Flávio Augusto, né, o proprietário da WhatsApp, as empresas têm 3 possibilidades, né? Ou elas vão ser sucedidas, vendidas ou vão quebrar, né? No seu caso, o doutor achou uma forma muito inteligente aí de estar construindo, né? Que a companhia continue crescendo, mas que tenha aí também a sua filha nesse A conselho. Sabem é uma companhia completamente profissionalizada. Ela é uma companhia de controle familiar, mas ela é profissionalizada. Eu faço questão que seja. Não gosto de misturar família com trabalho. Eu tenho lá 2 netos meus que trabalham lá, Sim. mas a minha neta mais velha, que é a Aline, que é gerente de relações institucionais, que tem um papel importante, o que ela faz. Ela se relaciona com todos os órgãos públicos com os quais nós temos muitos negócios e faz isso muito bem. Está lá há muito tempo, ela é muito preparada, está acabando de se formar em psicologia de novo. Ela já se formou anteriormente não me lembro se ela fez marketing ou fez uma outra coisa, não sei, numa universidade de relações públicas, um negócio desse. Tipo, também é a mesma coisa, né? Se formou numa coisa e está fazendo outra. Mas, e o meu filho, o meu neto, que também trabalha conosco, o Felipe, mas eles são profissionais, né? Nós temos, obviamente, uma relação familiar, etc., mas eu acho, acredito, espero que eles tenham uma visão profissional da relação deles lá dentro, Uma aproximação pessoal fora da empresa, né? fora da empresa, Lá só profissional. só profissional. O Flávio Augusto também fala sobre isso, doutor, que é a gente transformar aquela empresa, né, que é familiar para uma empresa profissionalizada, como o doutor disse agora. Qual foi o momento que o doutor percebeu que isso era necessário? Nós começamos a trabalhar muito com seguros em grupo. E o meu filho era o diretor comercial. Portanto, as apólices que nós tínhamos tinham vindo através do trabalho dele no mercado. E eu estava descontente com os resultados das apólices. Muitas delas estavam dando prejuízo. E nós tínhamos visões diferentes, eu e ele. Ele achava que nós tínhamos que tentar melhorar o negócio com aquelas apólices e insistir, etc. E eu entendia que
que não era o caso. A apólice era ruim, não ia melhorar, ia levar tempo, era melhor partir para outras e investir tempo e dinheiro em outras coisas. E eu cancelei todas as apólices que estavam dando prejuízo. E nós estávamos numa reunião de diretoria, eu disse que ia cancelar as apólices, ele disse, se cancelar eu vou me embora. Eu peguei uma folha de papel e disse, então pede demissão. E ele pediu. Simples assim. Simples assim. Mas a relação pai e filho ficou Não, preservada, que é o que importa. Nossa relação continua sendo a mesma que sempre foi. Sim. A Cristina Junqueira, presidente da Nubank, ela conta uma história que a irmã dela trabalhava com ela, doutor. E aí ela diz que num determinado momento, uma história muito parecida com a sua e seu filho, conflito de ideias ali, ela disse então para a irmã dela, vou precisar te demitir para preservar a nossa relação de irmãs. Então isso é muito comum na vida empresarial, né, doutor? Que legal. Doutor, ó, foi uma aula, a gente está chegando ao fim aqui do nosso segundo bloco. Eu teria muito mais perguntas para fazer, né, Bruno? Beber dessa sabedoria, como dizia meu pai. Mas a gente tem um quadro aqui que a gente faz no final do programa, né, que é o De Frente com a Liderança, onde a gente vai fazer algumas perguntas e gostaríamos que o doutor respondesse com o que vier à mente. Pode ser? Pode ser. No seu livro, você fala muito em degraus, né? Então, vou fazer algumas perguntas aqui sobre alguns degraus. Um degrau que exigiu coragem. Fazer uma companhia de seguro sem entender nada de seguro. Um degrau de conquista que te emocionou. Receber a nossa carta patente. Naquele tempo a gente recebia uma espécie de um diploma, dizendo que a SUSEP concedia a carta patente número tal, assim, 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 para a companhia de seguros. Aquilo foi realmente um momento emocionante. Acho que eu tomei um champanhe. Muito legal. Uma pessoa que foi chave no seu caminho, doutor. Eu diria que não houve uma pessoa só chave. Eu tive muitas chaves. Eu devo muito a muita gente, a meus colaboradores, amigos, parceiros, muitos parceiros. Eu tenho pessoas que trabalharam conosco como parceiros, né? Fomos correspondentes, corretores nossos, etc., que trabalham até hoje conosco, e de quem eu recebi, inclusive, assim, moções de confiança e agradecimento, porque conseguiram formar os filhos, ganhando comissões da SABEM, etc. Então, eu devo, onde cheguei, muito a muitos. Muito legal. Um valor que nunca pode faltar em nenhuma escada. Sempre, sempre, o olho, a capacidade de saber que tem mais um degrau. Uma lembrança marcante do início da SABEM. Uma lembrança marcante do início da SABEM. Foram muitos momentos marcantes. Puxa. Muitas emoções. Muitas emoções. É verdade. É difícil escolher um deles. Um conselho, doutor, para quem está começando a empreender nos tempos atuais, hoje. Estabeleça o que você quer, não o que você pode. E para a gente finalizar, doutor, o que para o senhor significa nunca desistir? Significa permanentemente buscar alternativas, ser sempre resiliente, conseguir repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ter capacidade de ser resiliente. Então, isso é nunca desistir. E eu continuo sem desistir. Apesar de muitas dificuldades, nós temos uma competição grande, somos uma companhia de um dono, não temos bancos junto, não temos uma operação de crédito enorme, né, que podemos fazer, somos autorizados a fazer, mas isso tudo porque nós somos a única companhia de seguros que faz isso no Brasil. Muito legal, doutor Túlio. Quero agradecer imensamente em meu nome e em nome de todo o time do JRS por você ter aceitado. A gente sabe que a agenda é muito corrida, né? Quando eu falei para o Cauã, para quem está nos assistindo, Cauã Sommer, é o gerente de marketing da SABEM, que está aqui com a gente nos bastidores. Falei para o Cauã, disse, meu sonho é entrevistar o doutor Túlio de novo. Ele disse, vamos tentar, porque a agenda do homem é corrida. E deu certo. Que bom que o doutor está aqui com a gente. É muito bom falar com vocês e poder ter oportunidades, inclusive, de aprender mais um pouco. Quando a gente fala, o bom professor, ele estuda para poder dar aula. E ele, cada vez que ele vai dar aula, ele aprende mais. Então, todos os professores aprendem sempre porque são professores.
Muito legal. O senhor é uma inspiração para todos nós. E agora, para a gente finalizar mesmo, um recadinho final para aquele parceiro, para aquele colaborador da Sabem que vai estar assistindo. Olha, nós estaremos juntos com vocês sempre. Contem com a Sabem. A Sabem é uma empresa versátil, com disposição de fazer o novo. Nós temos vontade de crescer tanto quanto vocês e usem a Sabem. Tenham a Sabem como um instrumento de crescimento de vocês. Eu me sentirei feliz, e é o que eu digo para os nossos colaboradores. Aliás, eu tenho um ditado lá em cima, no 11º andar, no nosso salão de trabalho, de reuniões, que se a concorrência não desejar você, nós também não desejamos. Significa, nós queremos que vocês usem a Sabem para o crescimento pessoal, porque nós queremos gente boa. Nós precisamos de gente capaz, competente, porque só essas pessoas é que agregam e que nos ensinam também, né? Todas as pessoas nos ensinam. Muito legal, ó, recadinho rápido do homem, certeiro. O ativo mais difícil de conseguir hoje, né? É verdade. É esse. E agora, só reforçando aquilo que a gente estava falando anteriormente também, dia 17 de setembro, contamos com o senhor aqui na maratona. Perfeitamente. Inovação em seguros. Estarei, tenho toda satisfação, é um negócio muito bacana, eu gosto muito. O senhor vai gostar muito. Gosto de interagir. Que legal, viu, Cauã? Traz o homem pra gente para participar. Não, ficarei aqui para quarta-feira de manhã para ficar junto com vocês. Olha aí, viu só? Quem está nos assistindo ainda não pegou o seu ingresso para a 5ª Maratona da Inovação em Seguros. São poucos, né, Bruno? Que ainda tem. São só 30 ingressos que ainda tem disponível. Então, se você não correu lá para o Simpla para comprar o seu ingresso, vai correr o risco de ficar de fora, né, Bruno? Mais ou menos assim. E aí vai perder a chance de ver o doutor. O meu ingresso tu já tem? Ao vivo e a cores, claro, doutor. Doutor é VIP, né, Cauã? A gente já guarda o dele. A gente bota uma cadeira no palco, se for o caso. Não tem problema. Obrigado. E se você gostou desse episódio, curte, compartilhe, segue o @jrs.digital e o @sabem para parceiros também, né, Cauã? Para dar ali, para continuar de olho em todas as novidades do mercado e também de olho nas novidades da Sabem. Ficamos por aqui com todas as notícias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até a próxima.